O vídeo de hoje nós vamos falar um pouco de Guerra Fria. É um resumão, tá? O vídeo não vai se prolongar, não tem fins lucrativos, né? Ver meus vídeos aqui no YouTube. Por isso não tem patrocinador e vamos logo para de enrolação, né? Bom, Guerra Fria, ela começa ali em 1945 e vai até 1991, né? 1945, finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Especificamente as duas bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki, né, pelos Estados Unidos. Então, até 1945, somente os Estados Unidos detinham o poder atômico. É interessante falar de Guerra Fria porque os Estados Unidos e a União Soviética eles eram aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, você vai estar pensando aí assim, professor, então a União Soviética e os Estados Unidos eram amiguinhos, né, e viraram inimigos? Sim, é exatamente isso. Por que isso? Disputa pelo mundo, né? Então, conseguiram derrotar um inimigo em comum, que era a Alemanha nazista, e agora esse mundo vai ficar na mão de quem? Tá? Pois bem, então começa a Guerra Fria. Na verdade ele é o quê? Ele é um conflito ideológico, né? Tem esse nome porque esses dois países que na época eram superpotências, né? Continuam sendo até hoje superpotências, eles tinham poder atômico. Então em 1945 só os Estados Unidos tinham bomba nuclear, sim. Mas a União Soviética não demora muito para desenvolver a sua bomba nuclear. Ela desenvolve essa bomba nuclear em 1949. Então, Guerra Fria porque os dois países, na verdade, disputam mais no campo ideológico, político, social e econômico, né? Eles estimulam conflitos regionais em países, nesse período considerado países de terceiro mundo, mas eles não se enfrentam diretamente, tá? Até porque se tivesse ocorrido esse enfrentamento, nós não estaríamos vivos hoje, né? Já pensou? Esse monte de bomba atômica sendo lançada, tá ok? Mas vamos lá então. E aí nós temos um conflito ideológico. Qual é essa ideologia? A ideologia que está sendo disputada aí, né? Então nós temos a ideologia americana capitalista versus a ideologia socialista da União Soviética, né? Então vamos começar a falar da ideologia americana capitalista. Bom, as características dessa ideologia era composta pela doutrina Truman, né? Truman por conta do seu presidente, o Harry Truman, que começa a tentar persuadir o mundo e conquistar aliados através de propagandas, né? Principalmente o cinema foi muito usado, né? E demonstrar o poderio econômico, né? E as vantagens de ser capitalista e se aliar aos Estados Unidos, tá? Vem seguida, a doutrina Truman, ela vem seguida do Plano Marshall, né? Eu acredito que o Plano Marshall é uma consequência da doutrina Truman, porque o Marshall era um general, um comandante das Forças Armadas Americanas. E ele desenvolve esse plano econômico, que na verdade é a melhor forma de se conseguir aliados através de dinheiro. Então você pega os países mais fragilizados economicamente e politicamente, e começa a emprestar dinheiro. Então você para pensar em Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando de uma Europa ocidental totalmente destruída pela Segunda Guerra Mundial. E havia necessidade de reconstrução. E é o Plano Marshall que vai emprestar dinheiro para esses países, né? E aí que acontece aquela questão do Muro de Berlim, tá? A Alemanha Ocidental pega dinheiro do Plano Marshall, a Alemanha Oriental vai ser ajudada pelo Plano Econômico Soviético, tá? Pois bem, então empresta esse dinheiro, cerca de 13 bilhões de dólares para os países europeus. Mas também, em 1947, a Turquia e a Grécia, principalmente, passavam por uma crise política. Uma disputa da monarquia desses dois países com os partidos socialistas dentro desses países tentando promover uma revolução socialista, tá? Então também houve esse empréstimo a esses dois países. E o conflito militar, a criação da OTAN, Tratado do Atlântico Norte, né? A OTAN ela é uma instituição militar cujo líder
é os Estados Unidos, e os seus aliados, né, os aliados da OTAN, recebem ajuda militar. Então, todo o país que é ajudado pela OTAN, ele torna-se amigo dos Estados Unidos. É importante lembrar que uma aliança militar ela é diferente de uma aliança econômica, tá bom? Então nós falamos das características da ideologia capitalista americana. Agora vamos falar um pouco das características da ideologia socialista soviética. Então, se do lado dos Estados Unidos nós tínhamos um plano Marshall, do lado socialista nós temos o Comecon, que é o Conselho de Ajuda Mútua dos países aliados à União Soviética. O Comecon ele é uma espécie de plano Marshall mais pobre, vamos dizer assim, né? Para facilitar o entendimento. Seria uma ajuda mútua entre os países soviéticos mais desenvolvidos economicamente a países de terceiro mundo que estavam se aliando à União Soviética. Então esses países eles faziam meio que uma vaquinha para ajudar os países menos desenvolvidos e, por exemplo, Cuba, né, é um caso desse, vamos pôr assim, vamos dizer isso, né? Passou pela sua Revolução Cubana e tal, e houve uma influência muito grande da União Soviética, tá? Mas também vai ficar para a próxima aula sobre Revolução Cubana, a gente retoma esses conceitos. Os Estados Unidos capitalistas tinham a OTAN, e então a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, apoio militar. Então como que isso funciona na prática? Vamos relembrar da Guerra do Vietnã. Bom, o Vietnã é norte e sul, socialismo, capitalismo e tal. Os Estados Unidos enviou soldados, forças militares, né, forças armadas, soldados, helicópteros e tudo e tal. Como eu já disse no começo do vídeo, não houve um conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Então a União Soviética viu que os Estados Unidos enviou soldados e ela então decidiu não enviar soldados, para não acontecer esse conflito entre os dois países mesmo, diretamente. Então o que a União Soviética faz para tentar conquistar o Vietnã? Ela envia armas, munição, suplemento, remédios, medicação e tal, munição, tá? Para os Vietcongs, que vão ser os inimigos dos americanos e de seus aliados, tá? A Guerra da Coreia, a invasão do Afeganistão, tá ok? Tudo isso foram conflitos que aconteceram durante esse período, tá ok? Eu espero ter ajudado um pouco aí. Grande abraço.